Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Hoje, aqui no Papo Médico, teremos a presença da oncologista clínica, a doutora Cláudia Latorre, que falará sobre o câncer mais comum entre as mulheres, o câncer de mama. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Antes dos 35 anos, a sua incidência é rara, mas acima dessa faixa etária tem crescimento rápido e progressivo. No Brasil ainda temos altas taxas de mortalidade pelo câncer. Porém, se diagnosticado e tratado oportunamente, tem uma boa evolução com bom prognóstico. Cláudia, muito obrigado pela presença aqui no Papo Médico. Obrigada a você, Ricardo, pelo convite. É muito bom encontrar um colega de turma nessa muito situação. Eu acho que esse tema é realmente extremamente importante, ainda mais que a gente acabou de passar por um mês, o famoso Outubro Rosa aí, que, enfim, a gente tenta fazer uma conscientização do câncer de mama de toda a população. Realmente é o câncer mais comum nas mulheres e é a segunda causa de morte por câncer na mulher. Então, realmente é de extrema importância a gente falar sobre esse assunto e trazer aqui esse assunto. Em termos de incidência, o que você pode falar sobre a incidência do câncer de mama? Então, realmente, assim, acima dos 50 anos, o câncer, a incidência aumenta. Como você falou, abaixo dos 35 anos é raro, né? Mas normalmente quando aparece nessa faixa etária, ele vem de uma forma agressiva. E pelos dados do INCA, no ano de 2014, em torno de 57 mil novos casos de câncer de mama era a previsão de serem diagnosticados aqui no Brasil. Nós vimos nos últimos tempos na mídia o caso famoso aí da Angelina Jolie, né, que tinha uma alteração, uma mutação no gene, né, que fez com que ela optasse por amputar as duas mamas. O fator de risco do câncer de mama é apenas genético? Não, na verdade assim, todo câncer em si tem alteração genética envolvida. Isso não quer dizer que seja um câncer hereditário, ou seja, passado de pai para filho. E normalmente é necessário mais de uma mutação genética para que o câncer apareça, né? Existe uma alteração genética conhecida, que é a mutação do BRCA1, BRCA2, que predispõe ao desenvolvimento do câncer de mama e de ovário, e era o caso da Angelina Jolie. Então ela tinha um caso, se não me engano era a mãe que tinha o câncer de mama, ela fez a pesquisa, constatou a alteração e aí ela optou, como ela já tem uma prole constituída, ela optou por retirar as mamas profilaticamente. Quem tem essa mutação tem em torno de 6 a 7 vezes maior chance de desenvolver câncer de mama. Não necessariamente, mas é 6 a 7 vezes maior do que a população 6 a 7 comum. vezes maior que a população comum, isso. E fora essas alterações genéticas, existe mais algum risco para o desenvolvimento do câncer? Existe, na verdade, assim, mulheres, né, têm um risco maior, não esquecendo que homens também podem ter câncer de mama. A idade, então acima de 50 anos, mulheres brancas têm uma incidência maior do que mulheres negras, obesidade, a falta de exercício físico, o alto consumo de álcool, tudo isso aumenta o risco de câncer de mama. Além disso, mulheres que têm uma menarca precoce e uma menopausa tardia, não têm filhos ou têm filhos tardiamente, tudo isso é considerado como fator de risco. E história familiar, né? Independente de ter a mutação genética, se você tem uma história familiar, principalmente mais de um familiar de primeiro grau com câncer de mama, a gente considera como um alto risco. Quantos tipos de câncer nós temos? Então, na verdade, todo mundo acha que existe só um tipo de câncer, né? Não existe. Existe o câncer mais comum, que é o carcinoma ductal, mas existem vários tipos de câncer de mama. Quem dá o diagnóstico de qual é o tipo do câncer é o patologista. Então, normalmente a paciente tem um nódulo, esse nódulo é biopsiado, é enviado o material para o patologista e aí ele manda para a gente o laudo
do nome desse câncer. O carcinoma ductal é o tipo mais comum, mas também não é o tipo mais bonzinho, né? Acaba sendo um tipo agressivo de câncer. Como que a paciente pode suspeitar que ela tem um câncer de mama? Então, na verdade, existe o autoexame da mama, né? Que não tem recomendação, na verdade, porque ele não mostrou diminuição na mortalidade por câncer de mama, mas a gente acaba indicando, acho que é importante que a mulher se examine no banho, enfim. E normalmente são exames de rotina que são solicitados para a mulher ou por um clínico geral ou por um ginecologista, né? E aí, quando vem alguma alteração na palpação, ou no ultrassom, ou na mamografia, normalmente é encaminhado ao mastologista para que ele possa realmente avaliar a necessidade de uma biópsia e aí constatar ou não se aquele nódulo é um nódulo maligno. E dentro do rastreamento do câncer de mama, nós temos disponíveis, né, alguns métodos diagnósticos, né? Um deles é a mamografia. Isso. Hoje, o que manda o consenso? A partir de qual idade a mulher tem que fazer mamografia? Então, na verdade, isso até gerou uma certa discussão aí com a retirada da mamografia, principalmente nos pacientes do SUS, a partir dos 40 anos. O que a gente tem hoje de recomendação é entre os 50 e 70 anos a mulher deve fazer a mamografia anual, entre 40 e 49 anos existe a recomendação, não é anual, mas principalmente naquelas pacientes que têm um histórico familiar de câncer de mama, esse exame deve ser feito uma vez por ano, se não a cada 2 anos. Mas a recomendação é essa, porque a mamografia mostrou redução na taxa de mortalidade por câncer de mama. Então tem mesmo que ser feito esse screening aí na população geral. E as pessoas que têm história familiar, têm algum tratamento especial em relação à mamografia ou não? Não, na verdade assim, mulheres que têm essa história familiar de primeiro grau, com diagnóstico de câncer de mama ou até de ovário, se elas não souberem, se elas têm a mutação de repente do BRCA1, o que a gente pode recomendar, se a paciente for uma mulher jovem, abaixo de 40 anos, ela pode fazer até uma ressonância da mama, né? Agora, se o exame vier com alguma alteração não diagnóstica ou altamente suspeita, o que ela pode fazer é um acompanhamento mais de perto, repetindo essa mamografia a cada 6 meses. Uma vez diagnosticado o câncer de mama, qual seria o tratamento? Então, na verdade assim, normalmente quem faz o diagnóstico é o mastologista, né? E aí ele, dependendo do tamanho do tumor, dependendo da idade da paciente, ele vai poder indicar a cirurgia como primeiro tratamento ou até encaminhar para o oncologista para discutir se vale a pena fazer quimioterapia antes da cirurgia, né? Então, qual seria o objetivo exato da quimioterapia? A quimioterapia é um complemento, né? Quando a paciente vem com um diagnóstico de câncer de mama para o oncologista, ele precisa avaliar, dependendo da idade dela, do tamanho do tumor, se tem comprometimento de gânglio na axila, o receptor hormonal daquele tumor, ele precisa avaliar se o risco daquela doença voltar e se alastrar é alto o suficiente, de maneira que ela se beneficie da quimioterapia, né? Então, tudo isso é levado em consideração quando o oncologista indica ou não a quimioterapia, mas ela é uma complementação ao tratamento cirúrgico, que é a base do tratamento do câncer de mama. E pode ser feito pré ou pós a cirurgia? Isso, pode ser feito pré ou pós. Antes da cirurgia, a gente chama como um tratamento neoadjuvante. Normalmente isso é indicado quando o tumor na mama é um tumor grande, né? Às vezes ou mamas pequenas que você quer preservar essa mama e não retirar a mama toda. Então você pode começar pela quimioterapia, avaliar assim clinicamente a resposta ao tratamento, vendo se esse tumor está reduzindo, e aí posteriormente a paciente vai para o tratamento cirúrgico, né?
Hoje, fazer quimioterapia antes ou fazer quimioterapia depois, o benefício para a paciente é o mesmo, né? Mas normalmente quando o paciente tem um tumor pequenininho, ele vai para a cirurgia primeiro. Quando é um tumor localmente mais avançado, a gente começa pela quimioterapia e depois faz a cirurgia. E a radioterapia? A radioterapia também tem as suas indicações, né? Se o tumor é um tumor grande, normalmente acima de 5 centímetros, se você tem após a cirurgia ou antes da cirurgia gânglios aumentados na axila, se ela fez uma cirurgia conservadora da mama, ou seja, não retirou a mama toda, aí ela vai precisar complementar depois com a radioterapia, né? A radioterapia tem um efeito muito mais de controle local, mas tem um controle sistêmico também, né, de prevenir o retorno da doença em outros órgãos. E a quimioterapia é muito mais um controle sistêmico que a gente chama, que é de diminuir a chance que essa doença volte em algum outro órgão, nos ossos, pulmão, fígado, cérebro, enfim. Uma dúvida frequente, acho, para vocês também no dia a dia do consultório é o paciente que deve ou não tomar o hormônio após o tratamento cirúrgico e adjuvante com a quimio ou a radioterapia. Isso. Então, assim, uma das coisas importantes para a gente avaliar no câncer de mama é se aquele tumor tem receptor de hormônio feminino presente, que é o estrógeno e a progesterona. Isso confere ao tumor uma agressividade menor, né? E tem indicação sim de depois de feito quimioterapia, cirurgia, radioterapia, dessa mulher complementar o tratamento com o tratamento hormonal, que hoje a princípio são 5 anos, mas está se discutindo aumentar esse tratamento para mulheres de alto risco para 10 anos. As mulheres que têm um receptor hormonal negativo, elas não têm benefício, na verdade, de receber esse tratamento hormonal. Cláudia, muito obrigado pela presença aqui no Papo Médico. Foi um prazer. Você que foi minha colega de faculdade, fizemos medicina juntos. Obrigado. Obrigada a você, Ricardo. Obrigada a todos pelo convite. É sempre um prazer te encontrar. Muito sucesso. Obrigado. Como foi muito bem frisado, a realização do autoexame e da mamografia desde que você esteja na faixa etária adequada para o exame, ainda é a chave para um diagnóstico precoce e a possível cura do câncer. Até a próxima. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.